Fala, fiel. Hoje a gente vem com um resumão da última partida do Corinthians, e olha, tem muito o que comentar. O Timão saiu com uma vitória convincente por 2-0 diante do Grêmio, e essa vitória não foi qualquer uma, foi daquelas que mostram que o time está de volta à briga lá em cima na tabela. Os gols saíram do Gustavo Henrique e do Memphis, que finalmente quebrou o jejum e marcou de pênalti depois de 3 meses sem balançar as redes. E vamos combinar, a maneira como ele bateu o pênalti mostra confiança e liderança, é aquele tipo de momento que contagia o grupo e reforça a mentalidade vencedora que Dorival Júnior tem trabalhado com a equipe. O Corinthians está firme na luta por uma vaga na Copa Libertadores de 2026 pelo Campeonato Brasileiro. A temporada tem sido cheia de desafios, mas o time mostrou que, mesmo com desfalques, lesões e jogadores escolhendo o jogo, ainda consegue se impor dentro de campo. Dorival Júnior merece muito crédito, porque o Corinthians não estaria brigando na parte de cima da tabela se não fosse pelo trabalho tático e pela experiência dele. A cada partida, ele mostra a capacidade de encontrar soluções criativas com o elenco que tem à disposição, e isso se refletiu em vitórias importantes fora de casa contra Fluminense, Vasco e Vitória da Bahia, além de triunfos em casa contra adversários complicados. O diferencial desse Corinthians, na minha opinião, está na maneira como Dorival ajusta a equipe de acordo com as características dos jogadores e também com o perfil do adversário. Por exemplo, contra o Grêmio, ele montou um tripé de zagueiros de forma que ninguém imaginaria. O time entrou com Gustavo Henrique, Toca e Anceleri, ganhando força física e presença aérea, algo crucial diante de um adversário que explora bolas longas e cruzamentos. Não foram utilizados jogadores que poderiam ser esperados, como André Ramalho, Félix ou Kaká, mas a escolha do técnico mostrou inteligência e planejamento, aproveitando ao máximo o que o elenco oferece. A cobertura do Anceleri, por exemplo, funcionou como a de um lateral nato, mostrando que o Corinthians não depende apenas da técnica individual, mas de um coletivo que entende suas funções e sabe se adaptar. Além disso, Dorival encontrou alternativas ofensivas surpreendentes. Sem reforços específicos para a ponta, ele fez o que muitos não esperavam, transformou laterais e jogadores do elenco em atacantes, utilizando Mateuzinho e Bidu de forma mais avançada. Isso permitiu ao time atacar num esquema quase inédito, variando entre 3-2-5 e 3-2-1-4, com uma dinâmica que confunde o adversário e mantém o Corinthians perigoso em diferentes situações de ataque. Os volantes, Michael e Carrillo, ganham liberdade para criar, enquanto os meias e atacantes se movimentam de forma coordenada, e a linha de 3 zagueiros garante solidez defensiva. É uma estratégia pensada, que maximiza os pontos fortes e minimiza os riscos. Falando em defesa, outro ponto forte do Timão tem sido a consistência defensiva. Nas últimas partidas, o Corinthians não tomou gols, mostrando que o sistema defensivo foi ajustado com precisão. Hugo Souza, mesmo não estando em plena forma, fez seu papel quando necessário, e o time como um todo demonstra que consegue controlar o jogo e reduzir oportunidades do adversário. Essa atenção aos detalhes, como a proteção do goleiro e a marcação compacta, evidencia que Dorival consegue equilibrar ofensividade e segurança, algo essencial para conquistar resultados consistentes. O desempenho de Memphis Depay também merece destaque. Além de marcar o pênalti que fechou o placar, ele se mostrou humilde e focado, sem se perder em falatório ou polêmicas, algo que fortalece o ambiente do elenco. Essa postura, somada ao esforço dos demais jogadores, mostra que o Corinthians consegue extrair o máximo de seu plantel mesmo diante de limitações físicas e lesões. Jogadores como Garro, Memphis e Roberto entendem a necessidade de se poupar em alguns momentos para evitar novas lesões, o que é estratégico pensando na sequência da temporada. Dorival gerencia isso muito bem, equilibrando intensidade e preservação, garantindo que o time se mantenha competitivo durante toda a disputa. Outro ponto de análise é a capacidade do técnico de antecipar e neutralizar estratégias adversárias. Contra o Grêmio, ele aproveitou as características do time para explorar fraquezas do rival, apostando na força aérea e na solidez do sistema defensivo. Cada decisão tática refletiu experiência e leitura de jogo, algo que faz diferença em partidas decisivas. Esse cuidado se estende também à gestão de lesões e ao retorno gradual de jogadores importantes. Por exemplo, André Luiz, que vinha se recuperando de lesão ligamentar,
já trabalha com bola e tem chances de voltar em breve, enquanto Vitinha ainda é dúvida. Dorival lida com essas situações de forma precisa, equilibrando a necessidade de reforços com a segurança dos atletas. O Corinthians tem mostrado que, mesmo em jogos mais tranquilos, há estratégia e planejamento. No segundo tempo, é comum o time manter o resultado e administrar o jogo, sem expor os jogadores a riscos desnecessários. Essa leitura de jogo é inteligente, considerando que o elenco possui limitações físicas e que muitos jogadores estão retornando de lesões ou vindo de longos períodos sem jogar. Dorival consegue manter o equilíbrio entre intensidade e cautela, garantindo que o time pontue e se mantenha competitivo, mesmo em momentos em que poderia se desgastar demais. É evidente que a temporada do Corinthians tem sido marcada por desafios, mas também por soluções criativas e eficiência dentro de campo. A combinação entre experiência de Dorival Júnior, inteligência tática, adaptações do elenco e a postura focada dos jogadores tem colocado o Timão na briga por objetivos importantes, como a Copa Libertadores e a manutenção de uma posição de destaque no Campeonato Brasileiro. Cada vitória, cada gol, cada ajuste tático reforça que o Corinthians não depende apenas de talento individual, mas de um trabalho coletivo, bem planejado, e de um técnico capaz de extrair o melhor de cada situação. A equipe segue mostrando força, determinação e estratégia, pronta para enfrentar os próximos desafios e manter a trajetória ascendente. Seguimos falando do Corinthians, fiel, porque essa equipe tem mostrado uma evolução que vai muito além do placar final. O que chama atenção é a forma como Dorival Júnior consegue equilibrar ataque e defesa, mesmo com limitações de elenco e jogadores ainda se recuperando de lesões. Cada ajuste dele parece pensado para maximizar o desempenho e minimizar riscos, e é justamente isso que tem mantido o Timão firme na parte de cima da tabela. Contra o Grêmio, por exemplo, o time entrou com postura ofensiva, mas sabia exatamente quando cadenciar o jogo, como administrar o resultado e quando explorar contra-ataques. Esse tipo de leitura de jogo é fruto da experiência do técnico e da disciplina do elenco, que entende que é preciso ter inteligência dentro de campo, não apenas correr atrás da bola. Memphis Depay, depois de quebrar o jejum de gols, deu sinais claros de liderança e humildade. Ele mostrou que sabe lidar com pressão, que entende a importância de cada momento e que consegue transmitir confiança para os companheiros. É uma peça importante nesse time, e sua atuação nesse último jogo foi um reflexo direto da forma como o técnico consegue extrair o melhor de cada jogador, mantendo o foco no coletivo sem deixar de valorizar o individual. Além dele, outros nomes vêm se destacando pelo comprometimento, mesmo com limitações físicas ou momentos de instabilidade. Jogadores como Garro e Roberto entendem que não podem se desgastar excessivamente, e essa consciência coletiva tem feito diferença em partidas decisivas, evitando lesões e mantendo o ritmo da equipe durante toda a temporada. Outro ponto que merece destaque é a forma como Dorival Júnior consegue adaptar o time às características do adversário. A escolha pelo tripé de zagueiros, por exemplo, não foi apenas uma opção tática, mas uma estratégia pensada para neutralizar os pontos fortes do Grêmio. Gustavo Henrique, Toca e Anceleri formaram uma linha sólida, ganhando presença aérea e força física, algo essencial para jogos em que o adversário aposta nas bolas longas e cruzamentos. Cada decisão mostra que Dorival não trabalha apenas com padrões fixos, mas sim analisando o elenco disponível e encontrando soluções criativas para explorar vantagens e reduzir vulnerabilidades. Essa capacidade de leitura de jogo é o que diferencia o Corinthians e mantém o time competitivo mesmo diante de adversidades. O desempenho defensivo do time merece atenção especial. O sistema defensivo vem funcionando de maneira organizada, permitindo ao Corinthians controlar o ritmo das partidas e reduzir as chances do adversário. Hugo Souza, mesmo não estando 100% fisicamente, mostrou segurança em seus momentos de atuação, enquanto o restante da equipe garantiu proteção e compactação na marcação. Isso reflete a disciplina tática trabalhada nos treinos, a compreensão de cada função em campo e a capacidade do time de manter a consistência, mesmo sob pressão. Essa solidez defensiva, combinada com a criatividade ofensiva de volantes como Michael e Carrillo, faz do Corinthians um time difícil de ser batido, equilibrando intensidade e cautela de forma estratégica. A temporada também tem mostrado que o elenco, apesar das limitações, consegue se adaptar a diferentes situações de jogo.
Dorival encontra soluções dentro do próprio plantel, transformando laterais em atacantes, ajustando posições e explorando talentos que poderiam passar despercebidos. Mateuzinho e Bidu, por exemplo, se tornaram peças fundamentais na construção ofensiva, e a movimentação de Garro e Yuri permite ao time criar oportunidades de forma dinâmica. Essa versatilidade torna o Corinthians imprevisível e perigoso, mostrando que o trabalho coletivo supera individualidades isoladas. Cada ajuste, cada variação tática, é resultado de análise e planejamento, refletindo a inteligência do técnico e a disposição do elenco. Além disso, a gestão de lesões e retorno de jogadores tem sido fundamental para manter o time competitivo. André Luiz, que vinha se recuperando de lesão ligamentar, já trabalha com bola e pode reforçar o elenco em breve, enquanto Vitinho ainda é dúvida. Dorival Júnior sabe dosar a carga de treinamento e de jogo, preservando os atletas para evitar complicações, mas mantendo a intensidade necessária para conquistar vitórias. Essa habilidade de equilibrar preparação física, recuperação e desempenho em campo é um diferencial do técnico, que consegue manter o time competitivo em múltiplas frentes, desde o Campeonato Brasileiro até a Copa do Brasil. O Timão também demonstra inteligência emocional e maturidade em campo. Quando o placar está favorável, o time sabe administrar, cadenciar a posse e escolher os momentos de ataque, sem expor os jogadores a riscos desnecessários. Essa consciência coletiva permite que atletas que estiveram fora por lesões ou que enfrentam limitações físicas possam contribuir de maneira segura e eficiente. É um equilíbrio delicado, mas que Dorival e o elenco vêm conseguindo alcançar, mostrando que o Corinthians tem não apenas qualidade técnica, mas também inteligência tática e emocional para disputar jogos importantes. Cada partida do Corinthians confirma que o trabalho do técnico vai além de escalas ou esquemas padrão. É a leitura do jogo, a adaptação às características do elenco, o gerenciamento de lesões e a preparação estratégica que fazem diferença. O time consegue se impor mesmo com dificuldades, vencendo fora de casa e garantindo pontos cruciais em partidas decisivas. Esse conjunto de fatores mantém o Corinthians competitivo e na briga por objetivos importantes, e é justamente isso que dá confiança para os torcedores acreditarem que o Timão está preparado para disputar a Libertadores e se consolidar entre os grandes do futebol brasileiro. O time segue demonstrando evolução, equilíbrio e inteligência dentro de campo, e a cada vitória mostra que o planejamento tático e a gestão cuidadosa do elenco podem superar limitações individuais. O Corinthians encontrou um ritmo consistente, consegue criar chances e manter a defesa sólida, enquanto Dorival Júnior equilibra ofensividade e cautela. Jogadores, comissão técnica e elenco parecem trabalhar em perfeita sintonia, e isso se reflete na confiança que o time transmite em campo. Cada detalhe, cada decisão estratégica, cada ajuste de posicionamento contribui para um Corinthians forte, competitivo e pronto para os desafios que ainda estão por vir na temporada. A vitória sobre o Grêmio, portanto, é muito mais do que um simples resultado, é uma demonstração de planejamento, disciplina, inteligência tática e entrega coletiva. Cada jogador cumpre seu papel, cada ajuste tático é pensado e cada momento do jogo é aproveitado ao máximo. O Corinthians mostra que, mesmo diante de adversidades, é capaz de se impor, criar oportunidades, marcar gols e manter solidez defensiva, reafirmando seu potencial e reforçando a confiança da torcida em uma temporada cheia de desafios e oportunidades. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol sul-americano parece estar prestes a pegar fogo com o burburinho que tomou conta das redes e dos bastidores. A Conmebol confirmou que a final da Libertadores será na Arena Corinthians. A notícia, que já circulava como rumor, agora ganha força oficial, e provoca debates acalorados entre torcedores, jornalistas e até ex-jogadores. Se por um lado há quem celebre a escolha de um estádio moderno, com capacidade para receber milhares de torcedores em segurança e com infraestrutura de primeira linha, por outro, há quem questione os critérios da entidade continental. Afinal, a Arena Corinthians, conhecida por sediar jogos históricos e por seu gramado impecável, é um palco mais associado ao futebol brasileiro. E há quem argumente que uma final sul-americana de tamanha magnitude deveria alternar com estádios de outros países para manter o equilíbrio entre os grandes clubes do continente. Nos bastidores, a movimentação é intensa.
Fontes próximas à diretoria do clube paulista comentam que a expectativa é de lotação máxima, com torcidas vindas de todas as partes do Brasil e até do exterior. Hotéis já estariam recebendo consultas de grupos interessados em garantir hospedagem próxima ao estádio, e a logística para a chegada de delegações e torcedores promete ser um desafio à altura do espetáculo. Do outro lado, especula-se que clubes que poderiam chegar à final já começam a planejar suas estratégias para enfrentar o Corinthians em seu próprio território, o que adiciona um tempero extra ao clima de rivalidade que acompanha qualquer decisão continental. Nas redes sociais, a repercussão é imediata, memes, debates e apostas surgem a cada minuto. Para muitos torcedores, a escolha da arena é vista como um aceno para a grandiosidade do evento, com infraestrutura de nível europeu e capacidade de transformar a final em um verdadeiro espetáculo. Mas não faltam críticos que questionam se a escolha beneficia algum clube em particular ou se poderia influenciar o equilíbrio da competição. Entre jornalistas esportivos, o consenso é de que estamos diante de um momento histórico para o futebol brasileiro e sul-americano, que mistura expectativa, polêmica e aquela pitada de drama que só a Libertadores sabe proporcionar. Enquanto isso, o Corinthians já se prepara nos bastidores, e a cidade de São Paulo começa a sentir o burburinho. Bares, restaurantes e pontos turísticos já se preparam para receber uma invasão de torcedores em busca de vivenciar cada momento da grande decisão. O clima de antecipação é palpável, e cada comentário, cada declaração de dirigente ou atleta, passa a ser analisado com lupa pelos fãs do futebol. Afinal, na Arena Corinthians não é apenas um jogo, é um espetáculo, um encontro de histórias, paixões e rivalidades que promete incendiar o continente. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!